Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, na tela da NTV. Você acompanhando na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, através do nosso site também. Fique à vontade, aqui no Opinião Regional, você já sabe, você conhece aonde a sua opinião é o mais importante. Sempre trazendo assuntos importantes de suma relevância para toda a nossa sociedade. E o assunto de hoje, a gente traz daqui a pouquinho as duas pautas que vamos abordar aqui no nosso programa. Já está aqui com a gente no nosso primeiro bate-papo, no primeiro tema, pela primeira vez aqui no nosso programa, a gente recebe a advogada, a doutora Eline Débora. Seja bem-vinda, prazer conhecê-la, doutora. Olá, David, muito boa noite, muito prazer estar aqui no programa Opinião Regional. Foi uma honra para mim aceitar esse convite. Agradeço a gentil indicação do jornalista dessa emissora, Gustavo Rubim, que é um grande amigo meu. Gostaria de cumprimentar o pessoal que está comigo aqui no estúdio também, a minha assistente jurídica, doutora Letícia. Gostaria de cumprimentar meu colega também, doutor Arthur, que falará no próximo bloco. Boa noite a todos os telespectadores. É isso, nosso programa hoje tá para lá de especial. Tô falando para você que está acompanhando a gente. Vamos fazer o seguinte então, o nosso contato direto com você. Na tela está aí o nosso WhatsApp, vai aparecer o nosso contato direto para você mandar a sua pergunta. E o nosso primeiro tema de hoje é um assunto polêmico que já está rondando aí os bastidores do Senado. E você aí de casa? Participa com a gente, dê a sua opinião. A gente vai falar sobre o auxílio reclusão. Os direitos que os detentos, o pessoal aí que comete crime, tem direito. Você concorda, você não concorda? Qual é a sua dúvida? Quem tem direito? Mande a sua pergunta e a sua opinião. Participe com a gente. Esse programa é feito com vocês e junto com vocês. Doutora, é um tema um tanto quanto polêmico que começou a vir, voltou, sempre esteve na mídia, mas voltou à tona recentemente. Explica para o pessoal de casa o que é de fato o auxílio reclusão, do que se trata? Bom, David, o auxílio reclusão nada mais é do que uma espécie de benefício previdenciário concedido ali à família daquela pessoa que sofreu uma condenação, né? Então, por que eu falo pessoa que sofreu condenação? Por causa da humanização do direito mesmo. A gente vê aí na mídia fortemente dizendo aquele condenado, colocando a pessoa do condenado na frente da pessoa. Então, esse sentimento de trazer a pessoa humana, que é uma pegada aí, que vem acontecendo nas novas legislações, como ocorreu na legislação de 2015 com a reforma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que coloca a pessoa na frente. Então, por que eu já falo que é a pessoa na frente, certo? Então, é uma espécie de benefício previdenciário que é concedido àquele familiar da pessoa que está sofrendo a pena em regime fechado. Importante, certo? Doutora. Daqui a pouquinho a gente acaba de concluir, mas é importante essa fala da doutora quando você diz, e até explicar para o pessoal de casa, que a gente vê muito aí opinião pública, o palavreado popular e a revolta de uma certa parte da sociedade a respeito desse direito, desse tema que é o auxílio reclusão. É de direito para a família. A doutora deixou bem explicado e às vezes o pessoal do outro lado pode confundir, achar que a pessoa que está em regime fechado, aprendendo também com vocês de casa, tem esse benefício. Na verdade, esse benefício ele é destinado para a família. Exatamente, para os dependentes daquela pessoa que está sofrendo ali, que está cumprindo a pena, certo? Então, o que é a essência desse benefício? É para aquela família não ficar, então, desprovida, Não ficar ali sem recursos durante o cumprimento daquela pena, somente durante o período que aquele apenado está, então, está cumprindo sua pena em regime fechado, certo? Muito bem. Quem são esses dependentes? Na lei, quem tem direito a receber esse benefício? Existe uma ordem, David. Então, a lei previdenciária, ela traz uma ordem necessária ali de pessoas que são consideradas ali
dependentes. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter o cônjuge ou companheiro. Lembrando que, David, quando a lei fala, legislação, que é muito, né, muito formal, ela fala cônjuge ou companheiro, isso realmente quer dizer uma coisa diferente. Cônjuge é a pessoa formalmente casada. No papel, vou explicar o pessoal de casa. No papel, está lá, vai ali no cartório, registrado bonitinho. Esse é o cônjuge. Isso. E companheiro é aquela pessoa que vive em união estável. Nós sabemos também já que há um hoje bom tempo, é reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo também, né? Então, nós temos aí essa situação, né, que pode ser concedida, então, até mesmo para pessoas do mesmo sexo. Então, cônjuge ou companheiro e filhos menores de 21 anos ou pessoa com deficiência. E aí, como a lei previdenciária ela é anterior a 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio e trouxe essa nova nomenclatura humanitária, trazendo o termo pessoa com deficiência. PCD, né? Mais coisas como PCD, pessoas com deficiência. E traz realmente essa puxada na orelha nossa para a gente ir tirando do nosso vocabulário. É importante isso. Por mais que a gente tenta falar no linguajar popular, mas é importante a gente já ir se acostumando, né? Leva um tempo, tudo que, né, dá uma mudada aí, passa por uma transformação, a gente demora um pouquinho para aprender. Mas qual que é a ordem desse benefício? Primeiro, então, é o companheiro, o cônjuge e depois os filhos. Isso. Aí sabe o que eu acho legal, David? Porque a lei, como a lei previdenciária, ela é uma lei anterior a essa reforma de 2015, né, ela vai chamar a pessoa com deficiência de pessoa inválida ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, a gente lê isso hoje, isso ainda está positivada lá na lei previdenciária, mas isso tem um tom meio preconceituoso. Então, o certo a gente referir é pessoa com deficiência. É o PCD mesmo. Mas, doutora, para o pessoal de casa entender, isso é na ordem, é dividido para todos, ou o companheiro que é beneficiado e depois pode dividir? É dividido para todos, ele é no valor de um salário mínimo, que no ano de 2024 agora está de 1.412. Então, ele é no máximo no valor de um salário mínimo. Porque no máximo existe, pode-se dizer, apenados que os familiares recebem menos do que um salário? Por quê? Não, é por causa da divisão, né? Que vai ser dividido ali entre os beneficiários. Aí, o que acontece? Salário para dividir para todos ou um para cada beneficiário? É um salário para dividir para todos. David, aí tem a ordem. Voltando à pergunta anterior, a primeira ordem é essa. Então, a primeira ordem é cônjuge, ou companheiro, ou filho de até 21 anos, ou PCD. Pessoa com deficiência, que a gente entrou nessa discussão. Certo. De não usar termos que a gente vai chamar de capacitistas, né? Que vai tornar aquela pessoa, vai reforçar um preconceito. Então, a pessoa com deficiência. Em segundo lugar, vamos supor que aquela pessoa que está cumprindo a pena, ela não tenha cônjuge, nem filho, nem companheiro. Aí, na segunda ordem, vai para os pais. Não havendo pais vivos, vai para a terceira ordem, que vai ser para o irmão não emancipado, de até 21 anos, ou pessoa irmão com deficiência. Certo? Então, são essas três ordens que vão ser ali os beneficiários do auxílio reclusão, e coincidem também com os beneficiários do INSS, se aquela pessoa viesse a qualquer outra espécie de benefício previdenciário, como a mesma ordem, por exemplo, da pensão por morte, certo? É o que o pessoal já conhece, independentemente de estar ali cumprindo pena ou não. E como é que faz? A pessoa já está ali detida, a partir do momento que ela é condenada, ela já passa a ter esse direito, ou tem que entrar com a documentação, o próprio Estado já cuida disso? Porque eu acredito que tem pessoas que ainda não sabem dos seus direitos, né? Como em qualquer outra área, qualquer esfera, em qualquer termo de discussão. David, não é automático, tá? Por isso a necessidade de um profissional especializado para estar acompanhando aquela pessoa que possivelmente tem o direito, para analisar os requisitos ali, porque são vários requisitos, né? Além da pessoa ser ali dependente,
Quais que são os requisitos da pessoa que está sofrendo a pena? Ela tem que ter, no mínimo, 24 meses de contribuição, que é o que a gente chama de carência, né? É a carência de 24 meses de contribuição que a pessoa que foi condenada tem que ter, e no momento que ela sofre ali aquela condenação, ela tem que ser segurada do INSS. O que é um segurado do INSS? É aquela pessoa que no momento ali do início do cumprimento da pena, ela seja então ali contribuinte. Muito bem. Eu ia falar sobre quais os documentos necessários e tudo, mas eu nem vou entrar nesse detalhe, que daqui a pouquinho a gente vai rodar o nosso break, mas só para a doutora complementar, pois não? Que tem mais um requisito que eu havia me esquecido. Não é qualquer pessoa que é condenada que vai gerar, então assim, tem que ter os requisitos. Quais que são os requisitos? A pessoa ser segurada, ter os 24 meses de contribuição e ser considerada de baixa renda. O que é baixa renda? Existe uma portaria interministerial que vai falar de baixa renda, é aquela pessoa que recebe até R$ 1.819,26. Então por tem mês. que ter todos esses requisitos. Então não é qualquer pessoa que vai gerar ali, isso foi condenado e já tem direito ao auxílio reclusão. Não é dessa forma. Muito bem explicado, muito pontual. Parabéns pela explicação aqui para o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Que tema importante. Você pode mandar aí a sua opinião, está participando aí do nosso contato que está aí na sua tela. Está na hora, produção, da gente ir para o nosso intervalo? Rapidinho. Muito bem. Só lembrando, antes da gente girar o nosso intervalo, que esse benefício, né, o auxílio reclusão, ele e vai para a família, para os beneficiários ali da família. Bom, vamos girar então o nosso rápido intervalo. Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho aqui na NTV com Opinião Regional. Com Opinião Regional aqui na tela da NTV, você acompanhando aí na sua televisão, no 8.1 e através dos nossos canais, no nosso site e também na plataforma do Facebook. Fique à vontade para você participar com a gente. O assunto de hoje está super interessante, importante e polêmico. A gente continua falando com a advogada, a doutora Eline Débora, sobre o auxílio reclusão. Só para a gente reforçar, para quem está acompanhando e chegando agora aqui no nosso programa, a gente está falando como é que faz, se é automático já esse benefício à família, vamos dizer assim, aos dependentes do auxílio reclusão. O próprio governo, o próprio sistema já entra com esse processo de direito ou familiar? Como é que funciona? David, não é automático. Até porque o beneficiário, ele precisa comprovar todos os requisitos. Então, assim, hoje, o sistema do INSS, ele é automatizado, né? Nós temos o Meu INSS, é justamente aí para humanizar a forma de atendimento. Existe um formulário online que a própria pessoa ela pode preencher esse formulário, anexar ali, digitalizar os documentos que são obrigatórios e realizar esse pedido. No entanto, quando esse benefício é negado, nasce aí a importância, né, de um profissional especializado ali para acompanhar, então, se realmente aquele beneficiário cumprir os requisitos, para entrar com recurso daquela decisão administrativa. O que está faltando, às vezes são alguns detalhes, né? Exato, porque são muitos detalhes, né? Então ele tem que comprovar aqueles requisitos que a gente havia falado no bloco anterior, a questão da carência, das contribuições, a questão de que do salário da baixa renda do apenado, né? Da pessoa que está cumprindo a pena. É o que a gente sempre bate na tecla aqui nos nossos programas, a importância do profissional, né? Seja na área da saúde, na área do direito, você está sempre... Nada de Google, é importante a tecnologia, a gente sabe, você tirar alguma dúvida ali, mas nada substitui o profissional. E sempre um bom profissional são os melhores que a gente traz aqui para bater um papo com você aí do outro lado. E a duração desse benefício? Enquanto estiver cumprindo toda a pena, para antes, em que caso perde esse benefício? Aí, quando o benefício é concedido, periodicamente aquele beneficiário deve juntar ali a certidão, né, e comprovar que aquela pessoa realmente está cumprindo a pena. Então, a duração do benefício, ele vai cessar quando a pessoa entrar para o regime semiaberto ou for a liberdade. Então, só durante o regime fechado. No semiaberto não fechado. É mais. Semiaberto já foi no semiaberto, antes da reforma que teve em 2019. Então, teve uma medida provisória em janeiro de 2019 que alterou a regra. Então, quem é condenado e beneficiário anterior a 2019 continua cumprindo a pena,
né, continua então com o direito até mesmo no regime semiaberto. Mas ocorreu essa modificação por meio dessa medida provisória e agora somente a pessoa que está cumprindo pena em regime fechado que tem o direito. Foi para o semiaberto, não tem mais direito. Fugiu da prisão, cessa o benefício. Era isso que eu ia te perguntar, em que caso que perde quando que perde esse benefício? Então, porque ela tem que ficar periodicamente ali alimentando o sistema do INSS e comprovando ali a situação de cumprimento da pena para manter o benefício. Então, a partir do momento que ela perde essa certidão, o benefício é cessado. Ou pela natural cumprimento da pena, que a pessoa é posta em liberdade ou em semiaberto, ou por algum desvio, vamos dizer assim, né? Se a pessoa foge da prisão, se acontece, né, alguma outra situação. Falando de situação, até importante, foi um dos motivos desse assunto, esteve na mídia nacional recentemente, daquela fatalidade da morte de um policial, né, por uma pessoa que se beneficiou do famoso chamado saidão de Natal. Isso foi uma polêmica gerada, né, em todo o nosso país. Você de casa pode mandar aí a sua opinião, viu? O programa é feito para você opinar mesmo. E aí essa pessoa aproveitou o famoso saidão e acabou cometendo aí um crime. Uhum. Parece injusto aí esse saidão? O que a doutora fala sobre isso? Então, justo ou injusto, código justo ou injusto, David, o que eu vejo? É o que está na legislação. Então, o saidão, ele é previsto na lei de execução penal. Quem acha injusto tem que buscar uma alteração legislativa. Sabe o que eu fiquei mais contrariada disso tudo, David? É porque eu vi políticos utilizando isso para fazer palco político, para atacar instituições como o Poder Judiciário. Isso aconteceu. É muito importante a doutora, aliás, falar sobre isso, porque nós estamos no ano eleitoral. Uhum. Né? Infelizmente, alguns governantes e alguns pré-candidatos e candidatos usam para poder fazer palanque. Uhum. Não é isso? Então, assim, para atacar uma instituição que é consolidada como o Poder Judiciário, né, que faz tanto benefício para a população, trazendo justiça, julgando processo com todas as suas dificuldades. Então, eu vi políticos. Então, se a lei está ruim, se estão contra... Gente, são os próprios políticos que são capazes de mudar a lei, é o poder legislativo que é capaz de legislar, e se está contrariado com isso, vá movimentar. Mas o que eu vi? Usando isso de palco político para fazer angariar ali, então, eleitores por uma coisa e atacar outras instituições. A comoção social a nível nacional, ela de fato, ela acontece. Tá mais com temas sobre isso, quando envolve vidas, né? Uhum. Uma vida vai embora, aí a população, às vezes, não quer saber de direito, não quer saber da lei de fato, né? A emoção acaba... tomando a maior parte disso. É importante a doutora falar sobre isso, que não é o advogado, o juiz, o promotor que vai mudar a lei. Ele tem, de fato, cumprir a lei, né? Cumprir a lei. E nós, então, na condição de advogados, defender ali que a lei realmente ela seja cumprida, né, ali pelo Poder Judiciário. Né? Então, assim, eu sou uma democrata nata, eu acredito na democracia. E eu não acho que é atacando as instituições, como o Poder Judiciário, que vai se resolver. Foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade. No entanto, não existe ilegalidade no saidão. Ele está previsto na lei de execuções penais. E quando a pessoa está no famoso saidão, ela perde esse benefício, o auxílio reclusão? Como é que faz? E cometendo esse crime... perde o auxílio? Se ele não retornar, sim, né? E se ele não retornar, mesmo ele retornando dele... preso, né? Novamente, ele perde ou não, mesmo cometendo um outro crime? Não, você fala da situação da pessoa que sai, comete um crime e volta para a situação. Não, e o benefício não é alterado, porque qual que é o requisito? Nós temos que pensar o auxílio reclusão como um benefício previdenciário. Ele não se confunde ali com a execução da pena. O destinatário dele é, então, o beneficiário do INSS, é o dependente da pessoa que está cumprindo a pena. Uma coisa é a execução da pena ali na área do direito penal, que quem cumpre a pena é a pessoa do apenado, e outra coisa é o beneficiário do INSS, nós não podemos fazer essa confusão.
Muito bem. Para você que está chegando agora aqui no Opinião Regional, a gente está falando de um assunto muito polêmico. A gente gastaria, né, o programa inteiro para a gente debater sobre isso e de forma muito precisa. Quem tem autoridade no assunto, a doutora Eline está aqui prestando aí ajudando, né, esclarecendo aos nossos telespectadores. Então, para você que está ligando agora, a gente falar sobre auxílio reclusão é um benefício, é um direito para o apenado, para quem está ali cumprindo a pena. Em regime fechado. Mas eu gostaria de falar novamente sobre isso para o pessoal entender. Não é para quem está ali, e sim para a família. Exatamente, para os dependentes, para os dependentes do INSS. Porque muitos dos casos, na maioria, ele era o provedor. Ele era o provedor. A essência é essa. Então a família ali ficou, né? Ele não está recebendo, porque, infelizmente, alguns pensam assim, por ter cometido um crime. Né? Esse benefício é para poder ajudar a família dele, que vai ficar sem ter nenhuma ajuda financeira, sem nada. Exatamente. Me veio outro insight aqui, David, a respeito desse preconceito aí com a questão da pessoa que está cumprindo pena. Porque, assim, gente, crime, difamação é crime. Crime de dirigir bêbado é crime. Né? Você baixar um filme na internet sem a licença, sem pagar a devida licença para o autor, é crime. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser hipócrita, né? Quando utiliza desse termo para tentar, assim, separar pessoas em classes, né? Em classes de criminosas ou não criminosas. Né? Porque em algum momento do crime, se foi pouco, se foi grande, é igual o pecado, né? Exatamente. Não existe o pecado maior, o pecado menor. Né? Muito bem. E existe agora um fato polêmico, né, que está também em evidência, é que existe um projeto tramitando no Senado, no Congresso, que estão querendo mexer lá, fazer uma alteração nesse projeto, nesse PL, e se trata, para quem não conhece do assunto, a gente vai falar rapidamente, bem resumido, de que uma porcentagem desse benefício fique com a família da vítima. Exatamente. É sobre isso. A que pé que está a situação desse PL lá no Senado? Está tramitando no Congresso, então, né, um projeto de lei que busca destinar 30% para o valor a vítima. É esse, 30? Não é para a família da vítima, é para a vítima mesmo. É para a vítima. 30% do benefício. Então, se o benefício hoje é no valor de um salário mínimo, que 30% desse benefício também seria ali para a vítima. Então, assim, esse é o caminho correto, certo, David? Ao invés de ir lá e atacar, qual que é a forma de mudar? Porque a lei posta, ela tem que ser cumprida, né? Então, assim, se está considerando a lei injusta, qual que é o caminho? Buscar, porque um projeto de lei pode ser proposto por inúmeras formas, inclusive pela iniciativa popular. Sim, então, através de assinaturas e participação do povo, né? Exatamente. Então, o projeto tramita e busca, então, que 30% do benefício seja concedido também para a vítima ali, mas em conjunto também com os dependentes. E no caso, se a vítima vier falecer, né? Então, aí realmente entraria os dependentes da vítima também nesse contexto. Então, opinião regional, quero saber a opinião profissional ou pessoal da doutora sobre esses 30%, né? Esses 30% é ficar com a vítima, os dependentes. O que a doutora fala? Com certeza, eu acho um projeto bastante justo, eu acho que realmente traz aí um equilíbrio, né? Também ali a pessoa, é claro que não vai desfazer o crime, né? Principalmente se for em caso de homicídio, os crimes mais pesados que a gente vai ter, né? Então, realmente não vai desfazer o crime, não vai suprir, né, doutora? Muito bem. Nosso bate-papo vai ficar por aqui. Falei que era rapidinho, né? Um assunto muito polêmico, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros programas, com outros temas. Para quem tem dúvida a respeito, né, desse tema, quer tirar alguma dúvida ou procurar a doutora, como é que faz? Rede social? Pode ficar à vontade, quiser deixar. Tá certo. O Estatuto de Ética e de Advocacia me proíbe de fazer propaganda, certo? Então eu vim aqui com o intuito de esclarecer realmente. Vamos fazer o seguinte, então o pessoal de casa liga aqui pra gente, que a gente faz esse intermédio aí, porque muita gente fica com dúvida, não dá tempo de participar aqui do programa, e esse é o papel da imprensa, da gente fazer essa aproximação.
Então, desde já, mais uma vez, doutora, muito obrigado. Não é pela participação, não, pela contribuição de levar esse tema tão polêmico de uma forma tão plena, tão explicativa. Obrigada, eu que te parabéns agradeço, pelo trabalho, gente, pela o disposição. convite. Muito obrigada, David. Foi uma honra estar aqui com você nesse momento. Muito bem, guarde bem o nome da doutora, Eline Débora, primeira vez que participa com a gente aqui, mas vai voltar outras vezes. Bom, e a gente já está aqui no estúdio com o próximo tema do nosso programa. São dois temas muito importantes. O doutor Arthur já está aqui no estúdio e a gente vai falar sobre intolerância, né, religiosa e também sobre apropriação cultural. Dois temas importantes para você dar a sua opinião e aprender aqui com a gente também. Vamos girar rapidinho, daqui a pouquinho o Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV. Você participa com a gente em mais um assunto importante e também de discussão que a gente traz aqui no nosso programa para informar você, explicar, ensinar e também ouvir a sua opinião. Participe com a gente através do contato que vai aparecer aí na sua tela. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso fixo. Fique à vontade para você participar e também tirar as suas dúvidas. O convidado de hoje também recebo pela primeira vez o advogado, o doutor Arthur Takishita. Seja bem-vindo, prazer conhecê-lo, doutor. Seja bem-vindo aqui à Opinião Regional. Muito obrigado pelo convite, David. Fico muito feliz em estar participando aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e agradecer principalmente ao Itamar, né, que foi quem me indicou para é um grande estar aqui hoje. Grande parceiro nosso, doutor Itamar. E é isso, doutor, a gente está aqui para a gente falar sobre a importância. A gente teve recentemente no dia 21, né, é o dia da intolerância religiosa. Vamos explicar para o pessoal de casa? Esse assunto veio recentemente, já existe há um tempo, né, até os primórdios, mas com ênfase recentemente surgiu aí na mídia. O que é a intolerância religiosa? Essa intolerância religiosa, na verdade, para a gente falar disso, é um assunto bem complexo, trata bastante coisa assim. Para a gente ter uma noção mais ampla, a gente teria que estudar primeiro a questão histórica, como que surgiu, porque, por exemplo, muitas religiões, essa intolerância com muitas religiões já surge, é cultural, ela é cultural. E, por exemplo, a religião em si, hoje uma discussão muito grande sobre a questão da religião, por exemplo, é o conceito, né? O que seria a religião? Religião, né, nada mais é do que um grupo de pessoas que segue uma mesma doutrina, que segue uma mesma fé. Então, muito tem a discussão do pessoal mesmo do próprio ateísmo, do pessoal do ateu, do agnóstico, se seria ou não uma religião. Do que acredita em Deus, vamos levar para uma linguagem um pouco mais popular, dos que acreditam em Deus, os que não acreditam, enfim. Mas o nome já fala, né, doutor, para explicar para o pessoal de casa, intolerância. É quando começa a ter a briga, divergências sobre opiniões, agressão, é isso? Isso não seria nem a questão da falta de respeito, né? A pessoa pode não acreditar naquilo, mas ela tem que respeitar aquilo. Por exemplo, a questão da intolerância religiosa, o que acontece quando se tem a violência? Hoje, se você pesquisar sobre intolerância religiosa, se você jogar no Google, a maioria dos casos são sobre religiões de matriz africana. E essa intolerância com esse tipo de religião surge por um conceito dessas religiões serem uma religião de negros. Então, é muito mais do que um simples preconceito religioso. Vai de um preconceito racial. Envolve mais do que a religião. Essa questão da intolerância religiosa, dentro desse preconceito racial, foi trazido pela legislação agora de 2023, uma nova, né? Que é a 14.532. Vamos falar sobre isso, porque existe leis que resguardam e protegem o cidadão. Que o Brasil, ele é um país laico, né? Ele é um país sem uma religião própria. É um país que permite a população de ter uma religião independente de qual seja e garante ao cidadão que ele possa participar de seu culto religioso sem nenhum tipo de intervenção.
esse seria a laicidade do Brasil, mas o que acontece? As Vamos lá, não têm aí a questão, né, gente? O doutor já olhou, e o que acontece? As pessoas aí vem não o têm, né? ser humano, né, para não falar o brasileiro, aí vem o ser humano complementa, doutor. Que essa garantia, né, desse país laico, ele é trazido pela Constituição Federal no artigo 5º, né, inciso 6º. E que nem eu falei, até o próprio Código Penal prevê a pena, né, do crime de intolerância religiosa. Quais são os crimes mais comuns da intolerância, por exemplo? Quando que se configura crime? Diga alguns exemplos. Tem exemplos práticos que você vê hoje Sim. em dia. Coisas simples são, por exemplo, a destruição de patrimônio religioso. Você destruir uma imagem. Destruir imagem é crime. É crime, é intolerância religiosa. A imagem de um santo, às vezes ali uma encruzilhada, alguma coisa de fato assim. No caso da encruzilhada em si, falando, uma oferenda, né, entregue a uma certa entidade, a um certo orixá em algum local sagrado. A destruição é considerada crime, né? É considerada intolerância religiosa. Não precisa nem ser uma imagem, né? Se você destruir algo que não é seu, já é crime. Até mesmo colocar até a religião católica pode sofrer essa questão da intolerância religiosa. A destruição de um santo, por exemplo, de uma imagem de Nossa Senhora. A gente tem visto isso acontecer aí. Isso aconteceu ano passado, de uma imagem de Nossa Senhora que foi destruída. Então, é uma forma de intolerância religiosa também. E quais são as penalidades hoje para quem comete, com a lei, por exemplo, esse crime? Então, a Lei 14.532, né, que foi essa nova legislação, ela passou a transformar o crime, e ele chegou a equiparar, na verdade, o crime de injúria racial com racismo. Então, hoje, a penalidade para uma pessoa que comete o crime de intolerância religiosa pode chegar a 5 anos. 5 anos de 5 anos de cadeia. E pode ainda aumentar, porque, por exemplo, essa mesma lei trouxe uma questão muito polêmica, no meu ponto de vista, foi aquela questão das piadas. A gente vê muita gente fazendo stand-up, os comediantes de hoje em dia com essas... Vem nessa pegada do humor, sim, né? Pro lado da religião. É crime. É crime. Essa lei trouxe, na verdade, um aumento de pena para esse tipo de situação. Quando piadas são feitas. Que chega a aumentar a pena em até 1/3. Então, se uma pessoa pegou os 5 anos, por exemplo, ou 3 anos, pegou 3 anos, vai aumentar mais 1. Doutor, é uma coisa que eu fico por entender, e talvez o pessoal de casa também se identifica com a minha pergunta. Aí a gente está ali na plateia e de repente o comediante, a gente está citando só alguns exemplos aqui, tá bom, gente? Acaba fazendo essa piada de mau gosto e é crime. Eu posso processá-lo? Quem deve processá-lo? Pode, qualquer um. Quem ganha, se tiver pode-se dizer benefício? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? Independente de quem seja, pode fazer a denúncia pelo crime. Ele hoje, com essa nova lei, ele passou a ser um crime inafiançável. Então ele não admite mais fiança. E além disso, né, ele passou a ser um crime que não tem prescrição. Então ele não prescreve com o tempo. Se você hoje, por exemplo, sofrer de intolerância religiosa, e você não se sentir à vontade para denunciar, mas você sentir essa vontade daqui 10 anos, 15 anos, você pode estar denunciando porque o crime não prescreveu, não vai ter prescrito. Olha, isso é importante a gente abordar esse tema, não é simplesmente uma opinião religiosa não, gente. Isso aí é crime, é por isso que está em alta aí nos debates, a gente vê esse tema em alta aí na mídia atualmente. Desde quando que é essa nova lei? Essa nova lei entrou em vigor agora em janeiro de 2023. Está fazendo um ano. É por isso que o tema veio à tona. Para quem também quebra a imagem, também é a mesma penalidade. A penalidade é a mesma. Que mais outros crimes que podem acontecer que configura intolerância religiosa, doutor? Qualquer tipo de agressão ou injúria cometida contra a religião ou contra as pessoas por esse fato, né? Pelo fato da religião. Exemplo, esses tempos teve até um caso de uma muçulmana que sofreu muito com intolerância religiosa por conta da questão da religião dela, que chamavam de mulher bomba e coisas do tipo.
Então, Eu gosto de entrevistar pessoas que trazem exemplos que o pessoal de casa identifica muito, né? Às vezes a gente usa um linguajar um pouco mais atual e o pessoal de casa não entende direito. Então, quando o convidado traz exemplos, cita exemplos, fica mais fácil e é importante para nós que somos uma televisão popular, de grande alcance e audiência, para o pessoal identificar. Então, tudo isso... 5 anos de reclusão. E é bom trazer esses exemplos também para a pessoa ver que não é uma religião específica que sofre disso, são diversas religiões. Pode ser o candomblé, o espírita, o católico, o evangélico. Hoje tem essa questão dessa divergência, né, entre o catolicismo e o evangélico, que às vezes acaba gerando uma confusão, uma briga ou outra. Ô, doutor, e o que serve de provas para poder fazer a denúncia? Hoje em dia as provas, elas podem ser prova testemunhal, né? Uma pessoa que viu acontecer. Às vezes, nem no caso, existem muitos casos que são, por exemplo, cometem contra os templos, né? Que é a destruição de templos, que até as próprias câmeras de segurança servem como prova disso. No caso de uma discussão ali no trabalho, ou na rua, no âmbito familiar, de um parente não concordar com a sua religião e acabar alterando vias de fato, ou agressão, seja verbal, né, ou consumada, e a fala mesmo serve de prova? Serve como uma denúncia, né? Vai ter a denúncia e vai haver a investigação daquilo. Aí a pessoa, pode colocar a pessoa para testemunhar. Aí vai muito do caso concreto, do que a pessoa vai falar. Porque pode ser que tinha alguém perto que viu, ou então vai ser somente palavra contra palavra. Aí vai ter a questão do inquérito, da investigação. E hoje existe o Disque 100, né? Que o Disque 100 é um canal de denúncia para crimes contra a dignidade humana. E tem que se identificar? Então, a denúncia ela pode ser feita anônima ou você pode identificar. Em abril do ano passado, eles trouxeram até a questão do próprio WhatsApp. Agora você pode fazer a denúncia pelo WhatsApp. E tem esse WhatsApp aí, o doutor tem ele? Não tem. Não, mas a gente vai trazer aqui pro pessoal de casa então. Enquanto isso, a gente vai girar aqui pro nosso intervalo rapidinho e a gente volta falando sobre intolerância religiosa e vamos falar também um pouquinho sobre apropriação cultural com o doutor Arthur aqui no Opinião Regional, que vai para um giro rápido e volta já já. Notícias. Estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV 8.1 Digital, na sua telinha e através dos nossos canais. Fique à vontade para você participar com a gente através dos números que estão aparecendo aí na sua tela. Mande a sua pergunta, dê a sua opinião. Aqui é o mais importante. A gente volta no nosso último bloco com um bate-papo aqui com o Dr. Arthur Takshita, que é advogado, e a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo falando sobre a intolerância religiosa. O número que a gente citou, já temos aqui oficialmente em mãos para você fazer a sua denúncia, você aí de casa, é o 100, Disque 100, né? Isso, Disque 100. E também o WhatsApp que o doutor sugeriu aqui é o 619 9611 0100. 61 é o prefixo 99611 0100 para você fazer a sua denúncia. E o doutor trouxe aí em mãos alguns números alarmantes sobre essas denúncias. Tem acontecido? Esses números têm contribuído para resolver esses problemas? Na verdade, os casos de intolerância religiosa eles só vêm aumentando desde 2021. Em 2021, por exemplo, foram registrados 584 casos de intolerância religiosa. Isso na verdade, denúncias. Isso a nível nacional, nível Brasil. Nacional. Já em 2023, foram 1.478 denúncias. Mais do que o triplo, né? Quase. Foi. E isso só é o número de denúncias, né? Porque tem um número de violências relatadas. Que em 2022 eram 1.175 casos de violência por intolerância religiosas que foram relatadas. O que seria violência? É vias de fato? Seria a agressão? Vias de fato. A questão da agressão... Agressão física mesmo. Por conta da intolerância religiosa. Quais são os números, doutor? Pode repetir. Em 2022 eram 1.175.
Em 2023 foram 2.124 casos. Infelizmente, vem aumentando esses números. É importante a gente trazer à tona esse tema. Isso é devido ao quê, doutor? À ignorância, à falta de conhecimento, da cultura, a tradição? Muito da intolerância religiosa vem pela questão da ignorância mesmo e da falta de conhecimento. Vamos citar, por exemplo, existem diversas religiões que sofrem desse preconceito, que vem justamente porque a pessoa não conhece da religião. Um exemplo aqui mais se vê é a questão que você tinha citado do candomblé, da Umbanda, religiões de matrizes africanas, a questão do Exu, que muito se demoniza o Exu, né? Quando se fala em Exu, as pessoas logo pensam no demônio. E o Exu, ele não é um demônio, né? Ele é uma entidade, e até mesmo o Exu com S, que é um orixá dessas religiões de matrizes africanas, que são o caminho, que guiam, são guias. Então não tem nada a ver com o demônio. Eles te dão aquilo que você merece, para assim dizer. Se você faz pelo bem, você ganha o bem. Se você faz pelo mal, você colhe o mal. Você, na verdade, tem sua punição, né? Pode-se dizer, na verdade, realmente um preconceito pela falta do conhecimento. Pela falta do conhecimento que as pessoas possuem de diversas religiões. Ô, doutor, e na sua opinião, aqui já é a opinião regional, sempre trago uma pergunta mais pessoal também, mas pode trazer para o lado profissional, porque o senhor tem autoridade para poder falar sobre isso. O que precisa para melhorar isso, doutor? Hoje eu vejo que já tem essa forma de, não talvez para as pessoas mais velhas que têm uma certa resistência ao novo conhecimento, talvez seja mais difícil. Mas, por exemplo, teve a lei 10.639, ela é de 2003, que ela trouxe a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, essa já é uma forma um avanço, de combate. Porque as crianças de hoje já vão crescer tendo um conhecimento de uma cultura diferente e sabendo que aquela cultura não é tudo aquilo que dizem, né? Não é todo aquele preconceito que as pessoas falam. O medo, né? O receio, o medo, quando cita alguns nomes, algumas figuras da religião. De diversas religiões. Por exemplo, um exemplo que eu vi muito recentemente foi o aumento de casos de intolerância religiosa contra judeus, por conta da questão que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, essa questão, que na verdade é uma questão política, não é uma questão religiosa. Então você vê que a falta de conhecimento das pessoas sobre o que está acontecendo acaba trazendo esse certo preconceito. Olha que importante o doutor falar sobre essa questão. A gente teve o mesmo ponto de vista com a doutora, que foi a nossa convidada, né? A importância de se transformar as nossas leis, de evoluir, né, nas leis. Isso é importante. Sim. Os nossos gestores, os nossos políticos enfatizarem isso, né, cada vez mais. Sim. Que antigamente, como o doutor falou, uma piada sobre religião, né, a gente não via com tanta maldade, mas que depois acabava afetando. Isso é comprovado, né? E hoje, que bom, se tornou lei e é crime, né, doutor? Mas essa questão muito da piada que você falou, eu vejo como, às vezes, tem toda uma questão de realmente isso é um crime, pode acontecer, mas existem certos casos que, por exemplo, eu não vejo como denúncia. Eu vejo, você falou da questão do stand-up. Eu já vi alguns comediantes, uma comediante que é muçulmana, e vi até alguns comediantes que são de religiões da Umbanda, que fazem piadas sobre o que acontece dentro da religião deles. Mas até que ponto que isso vai ser piada e que eles vão considerar um crime, sendo que a pessoa é daquela religião? Mas como o doutor explicou, se tiver alguém na plateia que se sentir ofendido, né, afetado, tem seus direitos. Está fazendo as denúncias. Isso, bacana. Então é o Disque 100 e também o 61996110100.
Bom, vou falar um pouquinho, bem pouquinho, a gente resta pouco tempo aqui para a gente falar sobre apropriação cultural e depois a gente vai ter que trazer, viu, produção, o doutor aqui num outro programa para a gente falar sobre apropriação cultural também, é um tema que está em alta também, principalmente nas redes sociais, nos reality aí que a gente vem acompanhando a nível nacional. O que é apropriação cultural? Apropriação cultural, assim, apropriar, né, na verdade, o termo da apropriação é tomar algo que não é seu. Apropriação é tomar algo que não é seu. E apropriação cultural seria justamente essa questão de tomar uma cultura que não é sua. Isso, existe leis? Isso é crime já? Não é crime, mas existe a emenda constitucional 48 de 2005 veio trazer na Constituição Federal, no artigo 215, essa questão da liberdade cultural. Aqui, eu vou até ler aqui para vocês. Sim, fica à vontade, que o Estado garantirá todo o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, você vê que o Estado veio trazer essa garantia cultural. A apropriação cultural em si, ela é meio que uma batalha pela ressignificação de alguns símbolos, né? Por exemplo, se vê muito a questão do turbante, né? Que se fala hoje, uma pessoa branca pode usar o turbante. Um corte de cabelo no estilo afro, uma pessoa da pele clara pode fazer, né, esse corte, ele se torna apropriação cultural. Então, são umas questões polêmicas, porque o que acontece? Muito se diz que essa apropriação seria por estar retirando o significado daquele tipo de manifestação. Por exemplo, o povo indígena, que tem a questão dos cocares, das revestes, as pessoas passarem a usar isso em carnaval. Você está tirando a imagem do povo indígena para capitalizar em cima daquilo. Então está tirando todo um significado de uma cultura ancestral, milenar, para trazer riqueza, né? Tem gente que faz disso comércio. Virou apropriação cultural é justamente a questão da comercialização da cultura alheia. Doutor, mas isso hoje, atualmente, né? É crime? Não. Não é crime. E a pessoa que se sentir afetada por isso, o que deve procurar, o que deve fazer? Como profissional, o que o senhor diz? Hoje em dia, assim, o que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer uma denúncia, né? E buscar uns meios de estar refazendo aquilo da pessoa. Por exemplo, ela procura a justiça para tentar reverter a situação. As pessoas estão vendendo os turbantes e sem saber o real significado daquilo. Pode procurar parar aquelas vendas ou buscar uma indenização, seja que moral, por conta daquilo. Muito bem. Mais algum outro exemplo que se torna apropriação cultural que o senhor lembre? Da apropriação cultural, são vários, hoje, né, hoje tem um exemplo meio assim polêmico que entra dentro da apropriação cultural e da própria intolerância religiosa, que seria a questão do branco dentro de uma religião de matriz africana. Seria apropriação cultural? Ou não seria? Porque ele está se apoderando de uma religião pertencente ao povo, uma população negra. As vestes também, doutor, pode-se dizer que é apropriação? Pode. É como o turbante, né? Sim. Um vestido, mas uma roupa. A questão mesmo dessas religiões, eu mesmo particularmente não vejo como uma questão de apropriação cultural. Porque essas religiões de raiz africana não são religiões próprias do povo africano. São religiões criadas no Brasil, que vieram, assim, juntamente muitas com a questão da escravidão, né? Os povos trazidos da África, que tinham aquele certo culto da questão da história. Muito bem, mas isso a gente vai abordar em outro programa. O nosso programa está terminando por aqui. Produção, tá tudo ok com o nosso telejornal? Ok, muito bem. Doutor, é isso. Gostaria de te agradecer pela contribuição aqui, levando informação ao nosso telespectador, doutor Arthur Takshita. Espero te encontrar breve para a gente falar sobre outros assuntos também.
Vamos sim, David. Sempre que precisar é só chamar. E, nem eu falei, esses assuntos são assuntos bem extensos. Não, mas nós vamos abordar e a gente faz matéria aí, a gente tem o nosso jornais aí que sempre traz matérias explicando para a população. Leve o nosso abraço ao doutor Itamar também, viu, doutor? Pode deixar, obrigado. E um abraço também para quem está te acompanhando, né? David, e essa questão, por exemplo, da própria intolerância religiosa, é uma questão tão polêmica, tão importante, que a OAB está analisando a possibilidade de uma criação de uma comissão sobre combate à intolerância religiosa. Eu tô sabendo que o senhor tá aí também, né, nos bastidores disso tudo. E tomara que isso concretize de fato. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito bem, o nosso muito obrigado a você de casa pelo carinho, pela enorme audiência. Final de semana chegou, te cuida e até o próximo programa. Vamos direto